The Buzzer, ou também conhecida como UVB-76, é conhecida por ser uma rádio misteriosa que operou por muito tempo e opera até hoje. Ninguém sabe ao certo qual é o objetivo dessa rádio e nem o porquê ela foi construída. Mas afinal de contas, que fim levou esse mistério? Nem é isso que veremos hoje. Vem comigo. A UVB-76 é conhecida como The Buzzer por causa dos seus barulhos de estática que são reproduzidos na maior parte do tempo 24 horas por dia, com breves pausas em que vozes interrompem o zumbido para repassar informações e mensagens criptografadas, indo de letras e números aleatórios até códigos Morse. Seu conhecimento foi publicamente democratizado em meados de 1982, quando um grupo de radialistas amadores sintonizaram na frequência 4625. Uma característica estranha é que a frequência em que ela opera é baixa e curta, e é estranho de se pensar que ela pode ser mais antiga do que se tem registros, já que ela foi descoberta em 1972 e não necessariamente criada neste ano. Existem alguns eventos que ficaram marcados na história envolvendo essa rádio, como uma vez em 2010 que ela ficou 24 horas sem funcionar e voltou no dia seguinte com um código Morse de 4 minutos, ou uma vez em que uma conversa de 30 minutos vazou e a rádio mudou de lugar prefixo, ou outra vez em que houve um diálogo sobre problemas técnicos, que revelaram bastante coisa inclusive, e outra vez em que músicas tocaram, como a The Final Countdown e a música Dança dos Pequenos Cisnes, no 1º de setembro. Lembre-se dessa data porque ela será importante. Opa, tudo bom? Só pedindo para vocês se inscreverem no canal e darem like no conteúdo, dá bastante trabalho fazer esse tipo de vídeo, e eu sempre trago vídeos que nem esse, então se você gostar, por favor, se inscreve no canal que eu sempre trago coisas desse tipo. Enfim, era só isso mesmo, valeu. Dito seu histórico, vamos para algumas teorias. Uma das teorias mais populares que se tem é a teoria de que se trata de um sistema Death Hand. O que é um sistema Death Hand, você me pergunta? Bom, resumidamente, é um sistema automático que detecta níveis de temperatura e radiação subindo, vindos de um ataque nuclear de mísseis estrangeiros, e manda um míssil nuclear para a trajetória do ataque como forma de retaliação. Eu particularmente não gosto muito dessa teoria, já que o sistema é automático, e a torre de rádio é toda analógica e parece ser muito mais antiga do que a tecnologia que possui um sistema Death Hand. Existe outra teoria popular que indica que a rádio é um sistema de prontidão para algum conflito externo, o que faz muito mais sentido. Eu vou provar aqui que isso faz bastante sentido e lógica, e que a gente tem provas de que provavelmente a rádio se trata disso. Mas continuando, tentando solucionar o mistério. Ok, houve um problema técnico uma vez, e ele foi bem revelador. Foi um breve diálogo que entregou quase tudo a respeito do funcionamento e das operações dessa rádio. Então vamos lá. Abre aspas. Eu sou o 143, eu não recebo o oscilador. Isso é o que a sala de operações está emitindo. Essas são as ordens de operação. Ok, talvez você esteja se perguntando como isso tudo vai se encaixar na história e como isso explica o funcionamento da rádio. E é isso que eu vou tentar responder agora. Mas para isso eu vou ter que analisar cada uma dessas frases. Vamos lá. A primeira frase, eu sou o 143 e não recebo o oscilador, provavelmente representa algo técnico que indica uma falha. Já o número 143 provavelmente é um indicador de chamada, ou call site. E o que é isso, você me pergunta? Call site é um tipo de código identificador de um posto específico de uma área militar. Por exemplo, o Gol 123 é um call site brasileiro para aeronaves, ou até mesmo PPXYZ para aeronaves privadas no Brasil. Já o oscilador seria um componente físico do qual emite ondas base. Sem ele não se consegue sincronizar o tom da transmissão e nem mesmo a transmissão em si, dependendo do caso. Inclusive, o barulho de zumbido da rádio é causado propositalmente por um componente físico. Indo para a segunda frase agora, isso é o que a sala de operações está emitindo. O operador ou o supervisor está discutindo com o técnico sobre o que está indo ao ar. E a terceira frase, essas são as ordens de operação, basicamente confirma que a rádio se encontra em um centro de operações coordenado militar. E talvez você esteja se perguntando, ok, por que isso é uma coisa reveladora? E essa até que é uma boa pergunta, porque já era meio que de se esperar que ela fosse parte de uma operação militar ou que ela fizesse parte de algo envolvendo a parte militar da Rússia, não é mesmo? Tanto que uma vez, um grupo de exploradores encontrou essa rádio. Ela estava completamente abandonada e encontraram registros de antigas transmissões que foram guardados, o que comprova que de era a Rádio Fantasma que ficava em Povarovo, que era uma cidade militar fechada. Antes de mudar
mudarem o prefixo e a localização dela. Atualmente, ela ainda continua ativa, porém ninguém sabe onde exatamente. Ok, depois de toda essa análise, eu vou tentar dar o meu veredito final agora sobre ela. Muito provavelmente, essa rádio já existia antes de 1982. Eu digo isso por causa da Guerra Fria, que provavelmente fez a Rússia ficar mais preocupada sobre o que acontece em seu território nacional. Fora que o fato de ela funcionar 24 horas por dia, mesmo que só com um zumbido de fundo, significa que provavelmente é só para essa frequência não ser ocupada por outro rádio ou uma transmissão. E isso serve como um sinal para todos os militares em área nacional, de forma que, se o zumbido ainda estiver sendo transmitido, eles vão saber que está, entre aspas, tudo bem, pois significaria que as comunicações das cidades militares encontram-se intactas, tanto que quando a rádio caiu por 24 horas e retornou no dia seguinte emitindo um código Morse, indica provavelmente que algo grave teria acontecido. Já quanto à conversa de 30 minutos que foi vazada e a rádio mudou de prefixo, isso provavelmente indica alguma informação importante que teria sido vazada. E a localização provavelmente teria sido alterada por conta disso. Ok, mas e quanto às músicas que tocaram nela? A música A Dança dos Pequenos Cisne foi tocada no dia 1º de setembro, e esse dia possui uma certa importância na Rússia, por isso que eu disse para vocês guardarem esse dia, porque o dia 1º de setembro é o início do ano letivo lá, então fica claro que em dias especiais ou em eventos como feriados, certamente haverá algum tipo de transmissão especial por conta disso. Uma coisa que eu vi por aí é que a rádio estaria retornando e ficando mais ativa novamente, devido, obviamente, aos eventos da guerra na Ucrânia. Mas, sinceramente, isso daí só comprova tudo que eu falei até aqui. E vamos combinar aqui, né? Isso também era uma coisa bem óbvia que ia acontecer, principalmente se você analisar todo o histórico por trás dela, né? Bom, isso foi tudo que eu tinha para falar sobre esse assunto. Deu bastante trabalho pesquisar tudo e fazer o roteiro. Então, se vocês puderem deixar um like, se inscreverem no canal, eu fico bem grato, sendo bem sincero. E é isso aí, muito obrigado, espero ver vocês novamente. Até o próximo vídeo. Bitch, I'm always on the road. I forgot to turn off my phone. Where are my friends? I miss them most. And it's hard to trust that they're already gone. And now it's crying on a stone and graves. Cause there's no sense forming graves. Bitch, I'm always on alone. And I know you're still there, waiting for me like someone new, waiting, expecting for me out there. Bitch, I'm always on the road, and I lost it on my song.